Vou falar com vocês sobre a sentença que condenou um comune aqui na Itália ao pagamento de 100 euros por dia por atraso na transcrição. Mas eu vou explicar certinho, vou tentar uma linguagem bem fácil, mas esse vídeo não vai ficar curto, vai ficar longo. Primeiramente, você precisa entender como funciona o final do processo de cidadania. Porque assim, vem uma sentença onde o juiz declara que você é cidadão italiano. Ok, mas o que você faz com essa sentença? Você olha para ela, você vai fazer o quê? Você não vai pegar essa sentença, chegar lá no consulado e falar assim, olha aqui, ó, tem uma sentença, faz o meu passaporte. Não, você precisa de ter uma coisa palpável. E essa coisa se chama as suas certidões de registro civil, que é casamento, nascimento, transcritos em um comune na Itália. O comune na Itália, nesse momento, ele exerce a função de um cartório, certo? Vou fazer um paralelo, por exemplo, se a gente faz um pedido de retificação judicial. O juiz determina lá, ó, retificar que a certidão da Maria, o nome da Maria é Mary, por exemplo. Se eu pego essa sentença, eu vou sair para cima e para baixo, vou lá me matricular na faculdade e falar assim, ó, meu nome é Mary, o juiz disse que é Mary. Não, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa sentença, chegar no cartório onde está o seu registro de nascimento e falar, olha, aqui ó, o juiz mandou colocar Mary, não Maria. Então, você vai ter a sua certidão de nascimento escrito Mary e aí você vai fazer todos os seus documentos como Mary, ok? Então, é mais ou menos nesse sentido. Uma sentença aqui da Itália, de cidadania italiana, vai declarar que você é cidadão italiano. E aí você vai precisar de ter algo palpável, que são os registros feitos no comune. O comune é uma pessoazinha que vai sentar no computador. As coisas aqui na Itália são bem arcaicas, não tem nada de moderno, de um sistema inteligente. Então, vai ser uma pessoa que trabalha provavelmente meio período, às vezes dia sim, dia não. Um comune que exerce diversas funções. Não é como no Brasil que tem um cartório de registro civil, um cartório para aquilo. Não. É um comune que exerce um monte de atividade, que abre meio período, que tem 2 funcionários há 50 anos trabalhando. Não estou exagerando, porque lógico que não estou generalizando, porque são diversas realidades, mas é o que acontece em muitos casos. E esse funcionário vai sentar lá e digitar a sua, né, vai ter traduzido a sua certidão, porque ele não lê em português, e vai lá tentar identificar que dia você nasceu, quem é seu pai, e fazer uma transcrição. E aí você vai ter o seu registro de nascimento italiano, e com essa certidãozinha você vai atrás do consulado, você vai onde você quiser fazer identidade, passaporte, enfim, exercer a sua cidadania. O que acontece? Como eu estava falando aqui, aquele funcionário do comune tem um monte de coisa para fazer. E diferente dos cartórios no Brasil, que existe uma certa recompensa econômica pelos atos, aqui na Itália não. Se o cara fizer 10 transcrições no dia, que é um trabalho pesado pra caramba, não vai mudar nada na realidade dele, certo? Então, normalmente, as transcrições elas ficam um pouco assim de lado, porque existem coisas mais urgentes em um comune. O comune não faz somente transcrição de atos civis, ou somente registros civis. Então, isso vai ficando de lado. A questão da estrutura, que já não é boa, e na maioria dos comunes, não vou dizer de todos, mas na maioria, nós temos estamos enfrentando comunes em que existe uma certa resistência a fazer. Não só uma questão de, nossa, tá sobrecarregado, mas uma questão de, não vou fazer, não quero fazer, vou ignorar esse advogado que está pedindo essa transcrição. E isso leva a um acúmulo de muito tempo que essas certidões não ficam prontas. Então, é preciso, primeiramente, diferenciar o que é uma situação de sobrecarga do que é uma situação de não quero fazer. São cenários diferentes. Então, quando o advogado está lidando com isso diretamente no comune, é claro que ele vai ter um feeling, né, do que está acontecendo. Porque tem situações que a gente recebe respostas muito gentis. Olha, muito trabalho, mas vamos fazer em breve, entramos em contato, ok. E tem situações que você começa a ver que está passando tempo e simplesmente não existe nem mesmo uma resposta. Então, o que acontece? Um escritório aqui da Itália, que é o Dr. Andrew e o Dr. Piccoli, entraram com um pedido na justiça para que o comune cumpra com essa transcrição. Por quê? Porque já passou muito tempo. Eu não sei exatamente quanto tempo, porque eu não cheguei a ter acesso a essa decisão, certo? Mas assim, se o Dr. Andrew ver esse vídeo e alguém souber, me corrija se eu estiver errado, mas eu tenho certeza não, né? Acabei de falar que eu não sei. Mas eu acredito que não é um caso assim, levou 3 meses, levou 5 meses, levou 6 meses. Não. Nós estamos falando de um atraso verdadeiro, né? De pelo menos aí, vou colocar de pelo menos 1 ano. Embora eu acredite que possa ser muito mais que isso. Porque a gente sabe que tem comune levando 2, 3 anos e nada. Então, por isso, inclusive, que quando eu falo para o cliente, olha, a fase da transcrição é um mistério. Pode levar 2 meses, pode levar 2 anos. Então, o que acontece? Tem lá um caso concreto, certo? Olha, tem aqui minhas anotações para mim, não esqueci do que eu tenho que falar com vocês. Tem esse caso aqui, ó. 2 anos sem transcrição. A gente fala com o comune ignora, o comune não tá nem aí. Então, juiz, eu tenho esse caso aqui, olha. Tá aqui 2 anos que saiu o trânsito julgado, 2 anos que a gente tá guardando transcrição. O comune simplesmente não faz nada.
E o que o juiz fez? Falou assim, olha, nós temos que fazer um ponderamento da situação, né? Se fosse uma situação que o comune estava lá 7 meses e tal, talvez o juiz não teria dado essa decisão. Mas ele olhou e falou assim, mas os requerentes precisam também exercer o direito deles, eles, né, não tá certo. Então o juiz, nesse caso, ele foi lá e fez uma sentença dizendo, olha, comune, você faça essa transcrição que tá parada há 2 anos, digamos assim, que eu não sei o tempo exato, em 15 dias, ou então você vai pagar 100 euros por cada dia que você não fizer, por cada dia de atraso. Depois que passar os 15 dias, cada dia que você atrasar, você vai pagar 100 euros. Mexendo assim no bolso do comune. Agora vamos às questões práticas para o seu caso. Isso significa que a sua transcrição vai ser feita em 15 dias? Não. Isso significa que existe um precedente para que, se a tua transcrição demorar aí 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, existe como a gente usar essa decisão para tentar que outro juiz, que for o competente do seu caso, também condene o comune do seu caso a uma multa se ele não efetuar a sua transcrição no prazo que ele der, certo? Existe esse precedente. Isso é algo positivo. Por outro lado, nós estamos vivendo um momento muito delicado da cidadania. Existe uma campanha imensa denegrindo essa questão da cidadania e os sanguinis. Eu nem sei o porquê, a origem dessa campanha. E nós já estamos vendo, é bem recente essa decisão, mas nós já estamos vendo, inclusive, uma campanha encabeçada de um síndaco de um comune ali, acho que é da região do Vêneto também, que ele pegou essa causa para ele, sabe? Nunca vi uma pessoa tão envolvida com uma causa que nem deveria ser pessoal. Mas ele pegou os ítalos brasileiros, os ítalos descendentes, com foco nos brasileiros, como os seus inimigos pessoais. E ele já está fazendo diversas campanhas, Facebook, já tem jornais falando, né, do absurdo, porque você tem que entender que o italiano comum, que não está por dentro de nada dessas coisas, ele nunca vai entender que a gente está fazendo cidadania porque a gente ama a Itália, por causa do parente, por causa do avô. Não, a cabeça deles são estrangeiros que estão aqui aproveitando de uma lei antiga. Sei lá se eles pensam isso, eu acho que eles nem sabem o que está acontecendo. E agora o comune, coitadinho, que não consegue nem fazer o que ele está pedindo lá, porque o cidadão que também sofre com isso. Não é que somente o ítalo brasileiro sofre com problema no comune, todo mundo aqui passa por isso. E agora o comune tem que pagar pro estrangeiro brasileiro lá, que é tataraneto do italiano, para o bonito ter as coisas na frente das minhas coisas. É assim que é visto. Então não é visto de uma maneira bonita, dependendo do modo que é mostrado. Né? Depende do ângulo que é dissipada essa informação. Eu espero que eu tenha contribuído para você entender o que houve. Houve uma condenação em um caso específico de um comune que provavelmente estava muito tempo sem fazer uma transcrição, que se ele não fizer nos próximos 15 dias, ele vai pagar 100 euros por dia de multa. Isso significa que nós podemos usar esse mesmo mecanismo, num caso concreto, com prudência, tá? Não é, mas eu quero a minha cidadania em 15 dias porque eu quero. Não funciona assim, tá? Existem prazos legais, existem razoabilidade, a gente tem que ter bom senso, mas diante de um abuso, né, como por exemplo, provavelmente foi o que aconteceu nesse caso concreto, é possível exigir das autoridades uma providência. Certo, galera? Espero que eu tenha ajudado. Se vocês gostaram desse vídeo, pelo menos me façam saber aí aqui nos comentários, porque eu me sinto mais estimulada de produzir mais alguma coisa aqui e trazer mais informação para vocês. Tchau!